Novo na TV de hoje, infelizmente, morreu na madrugada de hoje. A criança de 10 anos de idade que foi vítima de um acidente de moto no fim da noite da última sexta-feira. Esse acidente aconteceu ali no Cristo Redentor. Ela estava seguindo com a moto do padrasto na garupa quando eles foram atingidos por um carro. A Poliana Sorrentino tem os detalhes sobre esse caso. Poliana. Rafael tinha apenas 10 anos de idade. O grave acidente aconteceu na noite da última sexta-feira na BR-230, nas imediações da entrada do bairro do Cristo Redentor. Depois que foi confirmada a morte cerebral da criança, os pais fizeram a autorização para que houvesse a doação dos órgãos. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o diretor do Hospital de Emergência e Trauma, Dr. Laércio Bragante. Dr. Laércio, infelizmente, a gente registra a morte da criança, mas também a gente traz essa notícia, essa informação positiva, que é a da doação desses órgãos, podendo ajudar outras pessoas. É isso mesmo, Poliana. Sempre lamentamos muito a morte de alguém, ainda mais a morte de uma criança nessas circunstâncias. Destacamos que essa criança chegou aqui ao Hospital de Trauma na última sexta-feira por volta das 21 horas, já em sinais clínicos de grave lesão cerebral. Passado pelos exames, foi constatado sim uma grande hemorragia no cérebro e também a tomografia de abdômen mostrou o trauma abdominal. Ela ainda foi submetida a uma cirurgia abdominal para correção de uma lesão de bexiga. A lesão cerebral não tem indicação de tratamento cirúrgico, não tinha indicação. E essa criança seguiu na unidade de UTI pediátrica e, infelizmente, mesmo com todos esses cuidados, foi registrado, constatado o óbito dessa criança na madrugada de hoje, Poliana. Como que funciona o protocolo até a constatação da confirmação da morte cerebral? Após 24 horas da chegada ao hospital e o paciente, no caso dessa criança, não apresentar nenhum sinal de vitalidade cerebral, só após isso aí é feito o primeiro exame feito por um médico neurocirurgião ou médico da UTI pediátrica. Feita a constatação clínica dessa ocorrência, de sinais clássicos de morte cerebral, seguindo um protocolo internacional, após 6 horas, um outro médico, normalmente um neurocirurgião daqui do Hospital de Trauma, faz o segundo exame semelhante ao primeiro para avaliar e confirmar o que já tinha sido visto no primeiro exame. Uma vez confirmado, após 2 horas ou 6 horas, será feito um novo exame, desta feita por um neurocirurgião que utiliza um método validado internacionalmente, que é o Doppler transcraniano, para identificar se existem sinais sim de morte cerebral. Uma vez confirmado, como foi o caso, é constatado o óbito e é preenchido o documento de encaminhamento do corpo para o Instituto Médico Legal, constatando a hora do óbito como sendo aquela realizada pelo último exame, que no caso foi o Doppler transcraniano. Quais são esses órgãos que vão poder ser doados? No caso dessa criança, já foi sinalizada a possibilidade de captação de fígado, coração, rins e córneas. Portanto, 6 órgãos poderão beneficiar a várias outras crianças que estão em situações críticas, dependendo numa fila de espera por órgãos. Destacamos que, mesmo num momento de sofrimento supremo como é dessa família, o pai e a mãe aceitaram a doação de órgãos no gesto de extrema grandeza e humanidade, que agradecemos e reconhecemos essa grandeza e o valor que esses órgãos têm para outras pessoas. E até quanto tempo que esses órgãos podem ser retirados do corpo da criança e de que forma que o corpo dela está sendo acondicionado, né, para que isso aconteça? Após constatada o óbito e havendo sinalização de doação de órgão pela família, o corpo é mantido na unidade de terapia intensiva com toda a estrutura reforçada para manter a vitalidade dos órgãos. O ideal é que esses órgãos sejam captados em menos de 48 horas. Portanto, a necessidade de manter o corpo em condições plenas e como a disponibilidade desses órgãos é colocada no ranking nacional para que qualquer hospital se credencie, seguindo uma lista que determina o Ministério da Saúde, e seguimos rigorosamente. Doutor Laércio, ela infelizmente sofreu um grave acidente na madrugada da última sexta-feira, na noite da última sexta-feira, acompanhada do padrasto. A gente recebeu a informação de que ele e ela não usavam capacete, que é um importante equipamento de segurança no trânsito, eu diria que essencial. E a gente queria saber também se ele segue internado aqui no Hospital de Trauma e qual é o estado de saúde do padrasto.
Ele segue internado, está numa condição clínica considerada boa, estável, tem uma fratura de membro inferior, vai passar por um procedimento cirúrgico, mas não teve lesão cerebral nem de outros órgãos, felizmente. Mas a criança, como o dano maior foi no crânio e comprometendo o cérebro, o uso do capacete faz uma diferença muito grande. É evidente que não salva tudo, mas nesse caso poderia ter feito a diferença em evitar um dano maior no cérebro, Poliana. Doutor Lécio, muito obrigada, bom trabalho para o senhor, para toda a sua equipe. E é isso, é um momento de dor, obviamente, para toda a família da menina Rafaele, de apenas 10 anos de idade, que perde a vida, mas num ato aí de solidariedade e também de forma respeitosa, né, com a sociedade. Os familiares, tanto o pai quanto a mãe da Rafaele, estiveram aqui no Hospital de Emergência e Trauma e ontem à noite mesmo assinaram esse termo, né, autorizando a doação dos órgãos da pequena Rafaele. Já o padrasto, a gente ainda não teve a confirmação se ele já sabe, né, a notícia da morte da enteada, mas a gente obteve a informação de que vai caber à mãe ou ao pai da criança fazer essa informação, levar essa informação até o padrasto. Por enquanto ele vai seguindo internado aqui no Hospital de Trauma de João Pessoa. Poliana Sorrentino para a TV Tambaú. Obrigado, Poliana. Uma tristeza, uma tragédia. A gente lamenta profundamente a perda dessa vida, mas uma coisa eu preciso dizer. No momento em que o padrasto, sem capacete, colocou uma criança de 10 anos na garupa, também sem capacete, ele assumiu todos os riscos que uma motocicleta pode ter, inclusive de pegar uma BR, de entrar na BR com uma criança, 8 e pouco da noite, na BR-230, ele e a criança sem capacete, essa conta não fecha, não tem jeito. A gente entende que foi de fato um acidente, uma fatalidade, mas a partir do momento que sirva, gente, como um alerta, no momento em que um adulto põe uma criança de 10 anos na garupa da moto, ele pode até estar sem capacete, mas que ele proteja a criança. A criança, qualquer pessoa que está na garupa de uma motocicleta está em estado de vulnerabilidade, não tem o menor controle sobre o que acontece em cima da motocicleta. Então, ele precisa responder, inclusive, sobre essa irresponsabilidade de deixar uma criança de 10 anos na garupa da moto sem capacete. É muito, realmente, uma irresponsabilidade enorme em relação a isso. Bom, a gente vai mudar de assunto, vou falar agora sobre o Michel Andrade.